Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos compreender a diferença entre um título que tem a sua remuneração, o seu pagamento dos juros lá no final, no vencimento, versus aquele título que faz o seu pagamento, por exemplo, a cada 6 meses. Um título que a gente tem de percepção no dia a dia, por exemplo, é o Tesouro Direto. Tem algumas modalidades que a gente fala Tesouro Direto com juros semestrais, e tem Tesouro Direto com juros e o principal lá no final, no vencimento. Tem também uma outra categoria que acontece bastante com fundos de investimentos, onde tem uma figura chamada comicota. O que isso significa? Que a cada 6 meses já é calculado os juros relacionados àquele período, e em cima desses juros, nós já temos que pagar o imposto de renda, fazendo com que eu desconte esse imposto do valor que eu tenho ali aplicado. Outra coisa que é legal, que a gente pode observar também, é a possibilidade de, às vezes, eu investir, às vezes, num CDB, numa LCI, LCA, produtos mesmo da renda fixa, e nós gostamos, às vezes, de aplicar e resgatar em 6 meses, aplicar de novo e resgatar em 6 meses, ou aplicar e resgatar daqui a um ano. E sabendo que esse valor tem a utilização e o seu propósito lá para frente, é legal a gente observar qual é o impacto dessas decisões de colocar os nossos recursos em produtos com curto prazo, mas que eu vou sempre reaplicar, versus já deixar num prazo alongado. O que que a gente tem aí de diferenças e de impactos, perfeito? Então, essa é a nossa principal intenção. Acredito que, principalmente para quem está iniciando, né, fazer as suas aplicações, tem essa dúvida, né? Qual a diferença de eu colocar num semestral, num vencimento? Qual a diferença dessa tal de comicotas? Qual a diferença de eu aplicar para 6 meses ao invés de um ano, ou 2, 3, 4 anos? Então, a ideia é que a gente possa fazer essa percepção, perfeito? Dito isso, vamos para o site do Tesouro Direto, primeiramente, para que a gente possa fazer uma simulação e comparar o impacto da escolha de investir num título com juros semestrais versus um título com seus juros e remunerações pagas lá no final. Perfeito? Então, vamos compartilhar aqui. Então, o que que eu vou mostrar primeiro para vocês? Dentro do programa do Tesouro, vocês mesmos podem fazer isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, eu quis até fazer pelo site para que vocês também possam fazer, tirar a sua própria interpretação, fazer outras simulações com outros valores, com outras taxas, com outros vencimentos, perfeito? Então, aqui dentro do site do Tesouro, tem aqui em títulos, calculadora. Então, aqui dentro você consegue fazer algumas simulações. Hoje, nós vamos executar um movimento, ok? Tem outras possibilidades de serem feitas. Aqui dentro, o que que a gente vai fazer? A simulação básica. Essa simulação básica tem a intenção de eu colocar o valor e levar até o seu final, não fazer nenhum resgate antecipado, perfeito? Qual a primeira percepção? Eu vou aqui em título, escolho o título que eu quero fazer esse cálculo, ó, tá vendo que tem vários? Selic, prefixado, IPCA, IPCA com juros semestrais, IGPM e etc., que não está mais disponível para venda. Para facilitar a nossa comparação, eu escolhi aqui o Tesouro Prefixado com juros semestrais 2029, ok? Porque eu tenho tanto ele 2029 aqui, ó,
quanto ele pré-fixado sem os juros semestrais, para que a gente tenha essa comparação. Vamos supor que eu faça esse investimento dia 1/10/2023, o seu vencimento ele é fixo, nesse caso 1/1 de 29, estou investindo só para a gente usar aqui de parâmetro de valores, né, e entender o impacto, R$ 10.000, a taxa de rentabilidade aqui, a gente vai colocar uma taxa de 10% também para fins de simulação, não temos taxas em bancos e corretoras, e nós vamos apertar aqui, ó, calcular, perfeito? Feito esse cálculo, o que ele vai nos mostrar aqui de resultado? Como eu estou fazendo um tesouro com juros semestrais, o que acontece? A cada 6 meses, eu já recebo os juros daquele período. Então, aqui no dia 1/1 de 24, vou receber 475 bruto, vou ter desconto de imposto, desconto da taxa de custódia e vou receber esse valor líquido. Dia 1/7 de 24, a mesma coisa. 1/1 de 25, a mesma coisa. Até lá no final, dia 1/1 de 29, que eu vou receber o saldo do principal, os 10.000, mais os juros daquele período final que ficou ali aplicado, ok? Tudo bem até aqui? O que eu já quero chamar a atenção? Quando eu tenho esses recebimentos a cada 6 meses, eu tenho que recolher o imposto de renda proporcional àquele período. E nós temos uma tabela que diz que se eu fico até 6 meses com dinheiro aplicado, eu vou pagar juros sobre o que render a taxa de 22,5%. Estão vendo aqui? Se eu fico de 6 meses a 1 ano, eu pago 20%. Se eu fico desse 1 ano até 2 anos, eu vou pagar 17,5%. E acima de 2 anos, eu pago 15%. Então, aqui já é um ponto de atenção para que a gente observe o impacto dessa decisão de escolher e optar por algo que me paga o retorno a cada 6 meses, versus o quanto eu vou ter que pagar de imposto. Isso vai fazer uma diferença depois lá no retorno total. Então, resumindo, o que aconteceu aqui? Foi aplicado 10.000, a uma taxa aqui de 10% ao ano. O total bruto que a gente recebeu ao longo desse período foi de 14.985, ou seja, 4.985 só de juros. Eu paguei 107 de taxas, paguei imposto de renda 813, então deu uma alíquota média de 16,31 ao invés de 15%. E eu tive aqui um líquido de 14,65. Guardo esse número. Vamos agora comparar, se eu pegasse agora aquele título, que eu não vou receber a cada 6 meses, vou deixar o dinheiro lá, rendendo, não quero ele na minha mão antecipadamente. Qual seria o impacto dessa decisão? Feito a mesma coisa, vou escolher aqui o título Tesouro Pré-fixado 2029, a mesma data de aplicação, que também tem a mesma data de vencimento, o mesmo valor investido, para a gente ter o mesmo princípio de comparação, e a taxa aqui também de 10% e zero de taxa da corretora e do banco. Aperto calcular, a gente vai ter o nosso resultado aqui. Como eu não tenho pagamentos semestrais, eu não vou ter aquela tabela mostrando quanto que eu vou receber a cada 6 meses. Eu só vou receber lá no final. Assim, 10.000 que eu apliquei a uma taxa de 10%, vai ter rendido 16.462. Opa, já rendeu mais. Consequentemente, como rendeu mais, eu vou pagar um pouquinho mais de taxas, né? Vou pagar até um pouquinho mais de imposto, porém, olha a alíquota do imposto, 15% ao invés de 16%. E no final eu vou estar recebendo 15.354. Olha que interessante. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, lado a lado, essa informação. Perfeito?
Então, vamos entender aqui esse movimento. Espera aí. Deixa eu parar de compartilhar primeiro. Vou colocar essa informação aqui mais claro. Ótimo, agora deixa eu comparar com vocês. Ótimo, olha que legal, coloquei aqui lado a lado para vocês perceberem. O prazo é o mesmo, o valor investido é o mesmo, a remuneração é a mesma, só que aquele que eu coloquei para receber só lá na frente, só de rendimento bruto, sem imposto de renda, rendeu 16.462. Enquanto o outro que eu fui recebendo já os juros a cada 6 meses, rendeu 14.985. Por quê? Aqueles 6 meses que eu recebi, eu já tive que, além de pagar o imposto de renda, naquele momento com uma alíquota maior, esse dinheiro que eu já recebi deixou de fazer parte da composição total para render mais, que é o famoso efeito dos juros compostos. Quanto mais dinheiro eu vou tendo aqui, eu vou remunerando em cima daquilo que já rendeu também. Então, só aqui, esse impacto é interessante para a gente observar e mostra a importância da gente escolher muito bem o produto que nós vamos investir com base no que eu quero com aquele dinheiro. Qual o meu propósito? Qual que é a minha percepção? Eu vou precisar desse retorno a cada 6 meses? Será que eu não posso já deixar até o vencimento? Então, aqui, para cada aplicação que eu fizer, para cada decisão, eu tenho que entender por que eu estou fazendo aquele investimento. O que eu quero de resultado? É a curto, a médio, a longo? Eu vou precisar do dinheiro a cada 6 meses ou não? Não vou precisar. Vou só daqui 2, 3, 4, 5 anos? Porque isso vai fazer com que você receba mais ou receba menos. Então, entra a importância da educação financeira, da gente ter muito bem claro, antes de investir, o que a gente quer, qual o nosso tempo, qual é o produto financeiro mais adequado para aquela necessidade, e a gente conseguir, a partir disso, tirar melhor proveito dos produtos que estão à nossa disposição. Então, se a gente olha aqui com uma mesma remuneração, com o mesmo retorno, com o mesmo prazo, a gente tem impactos diferentes por conta dessa decisão de receber já a cada 6 meses os juros. Então, no final aqui, a gente pagou em um alíquota de 15, que é a menor taxa, enquanto no outro, na média, deu 16,31. Ficou no meu bolso 15.354 contra 14,65, uma diferença de R$ 1.500. Isso que a gente está usando aqui como parâmetro, R$ 10.000 de aplicação. Imagine isso ao longo do tempo. Então, é muito importante a gente saber o que a gente quer com o nosso dinheiro para que a gente possa escolher o melhor produto. Fiz aqui uma outra simulação também para que vocês possam compreender algumas questões. Por exemplo, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu diminuo. Vamos pensar que eu vou fazer uma aplicação hoje. É parecido com o Tesouro, só que eu fiz aqui só um prazo de 3 anos, para a gente ter comparação em 3 cenários. Eu apliquei R$ 10.000, o mesmo valor lá, uma taxa de 10% ao ano, e eu só vou receber esse valor lá no vencimento. O que aconteceria? R$ 10.000 eu aplico, no primeiro mês vou ter esse rendimento, sobre esse valor novo, 10,79, vai render o meu retorno de 0,8 ao mês, que já começa a render um pouco mais, e assim sucessivamente até lá no final. Porque aquilo que já rendeu vai compondo a minha base de cálculo para o próximo rendimento.
E com isso, quando eu vou receber lá no final, vai ter rendido 3.310 bruto, vou pagar sobre ele 15% de imposto, que vai dar 496, e vai ficar na minha mão líquido 12.813, ou seja, 2.813 de rendimento. O que nos mostra que, ao longo desse período, eu tive aí um retorno de 28% proporcional a 3 anos. Perfeito? Agora, vamos pensar no caso de um fundo de investimento que tem o Come Cotas, por exemplo, ou como esse exemplo que a gente fez, não, o exemplo que a gente fez eu tá num outro cenário aqui. Ou ainda poderia ser, eu coloquei numa aplicação para cada 6 meses eu resgatei e depois coloquei em outra, também pode. Mas vamos pensar que é muito mais uma questão de comicotas, ok? Que a cada 6 meses, mais ou menos, eu tenho esse impacto. Então, eu tive aqui meu remuneração, bem parecido aqui, ó, até o 6º mês, tive o rendimento normal, e aí eu começo a aparecer a figura do imposto de renda. Então, quanto que vai ficar de saldo para render no próximo mês? Não vai ser mais os 10.488, vai ser 10.378, porque eu já tenho que descontar do meu saldo o imposto de renda. Assim, para o próximo mês, eu vou ter remuneração sobre 10.378 e não sobre 10.488. Passado um ano, vou ter de novo lá a figura do nosso imposto de renda. Agora, ao invés de pagar 22,5%, vou pagar 20%. Quanto mais tempo, menor a taxa. O que vai acontecer? Eu vou ter aqui rendendo 10.798, vou ter essa remuneração, vou tirar o meu imposto, e com isso eu vou ficar com 10.783 para render para o próximo período, ao invés de 11.000. E assim sucessivamente. Chegou aqui no último ano, né? Vamos pensar que são 3 anos, eu vou ter tido aqui de remuneração total 3.231. Vou ter pago ao longo desse período, por conta desse come cotas, vamos chamar assim, 573, e vou ter aqui um retorno no final de 2.657. Perfeito? Entenderam? Eu estou trocando aqui, ó, 2.813 por 2.657, ou seja, eu tive menos rendimentos aqui e, além disso, paguei mais imposto de renda. Foram 2 efeitos nesse momento. Vamos para o terceiro exemplo, que é parecido com o do Tesouro Direto, onde eu tenho não somente, né, o imposto de renda, mas também eu vou já resgatando tudo que rendeu desses 6 meses. Então, eu sempre, a cada 6 meses, volto para o mesmo valor inicial. Percebe? Então, quando eu vou render 79, eu estou já rendendo aqui 83. Vou pagando imposto também sobre a remuneração desse período. Quando chegar lá no final, quanto que vai ter rendido? 2.928, ou seja, vai ter rendido menos ainda. Consequentemente, ainda vou ter pago 524 de imposto de renda e vou ter líquido 2.403. Se a gente for comparar com esse que foi aplicado até o final, estamos falando de 2.800 contra 2.400. Olha o impacto desta decisão, perfeito? Vou fazer aqui na prática com vocês mais um exemplo que eu acho que vai impactar bastante também. Vou pegar esse mesmo caso aqui, ó. Só para vocês verem com um outro olhar também. Que a gente vai fazendo na hora. Ó, ótimo, aqui é a mesma remuneração.
Só que o que acontece? Eu vou até mudar aqui, ó. Vocês já vão entender. Que a gente faz em conjunto. Não. Só para vocês enxergarem. O que que acontece muitas vezes? Eu vou fechar esse aqui para facilitar e vou fechar esse aqui. Pode acontecer também que é situações, tá? Vou aplicar num CDB e eu vou resgatar daqui 6 meses. O que que vai acontecer? Apliquei, teve a sua remuneração, recebi meu dinheiro, teve o meu imposto, ou seja, vou ter recebido 10.378. E vou reaplicar esse dinheiro de novo para daqui 6 meses. Passou 6 meses, vou ter esse retorno e vou receber, resgatar tudo. O que vai acontecer? Como eu estou usando o prazo de 6 meses, eu sempre vou ter a minha alíquota de imposto de renda, a taxa máxima, que é 22,5%. E assim, ao longo de 3 anos, tomando essa atitude, eu vou chegar no final do período com uma remuneração de 3.219. Vou ter pago só de imposto, olha o impacto, R$ 724, ficando com 2.495 de retorno. Percebe? Então, aqui é só para vocês começarem a entender o quanto essa decisão, né, de saber e conhecer o meu tempo, o meu prazo, o que eu quero, qual é o melhor título para o meu momento, faz com que eu pague mais ou menos imposto, faz com que eu tenha mais ou menos retornos. Então, a minha intenção com esse vídeo é primeiro trazer essa conscientização de como funcionam as remunerações e o imposto de renda quando eu tenho produtos com retorno semestral, com retorno no vencimento, exemplo do Tesouro Direto, ou ainda quando eu tomo a decisão de a cada 6 meses, ou seja, o tempo que a gente definir, ficar resgatando e reaplicando o impacto do imposto em cima dessa remuneração. E ainda quando eu tenho a questão de fundos, que tem a figura do come cotas, que já tira o imposto ali, mesmo eu não fazendo o resgate. Perfeito? Então, que esse vídeo possa, de alguma forma, contribuir para a sua percepção, a sua ampliação de conhecimento e, principalmente, nas suas decisões entre retornos imediatos versus retornos mais alongados. O que é legal a gente perceber? Geralmente, os produtos com remunerações semestrais, ela tem muito mais característica para quem já está, por exemplo, vivendo daquele retorno, está precisando daquela renda. Então, acaba usando como uma das estratégias, ao invés de ficar resgatando ali o valor que precisa, faz esse planejamento de já ter automático ali na conta essa remuneração. E o vencimento é para quem não vai precisar daquele valor, né, nesse curto espaço de tempo e pode aproveitar melhor esse retorno por deixar mais tempo rendendo, mais tempo aplicado. Perfeito? Espero que tenha contribuído e ajudado vocês. Se vocês tiverem outras dúvidas parecidas com essa daqui, deixem nos comentários que a gente traz outros vídeos tratando dessas dúvidas e esclarecendo esse universo aí do investimento e principalmente do comportamento financeiro. Perfeito? Beijo para vocês, vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.